no Espírito, para mais um passo na nossa caminhada, para nós crescermos na nossa fé, para que nós possamos caminhar cada dia mais na nossa fé, e assim darmos um passo a mais hoje, para a glória do nosso Deus. Como Raionei já disse, o perdão é o nosso tema de hoje. Perdão, o que é o perdão? Parece ser tão simples, né? Mas não é tão simples assim. O Senhor diz aqui para nós, o que é o perdão? Se a gente fosse falar assim, leigamente, fora do contexto da nossa vida espiritual, nós diríamos que perdão seria desculpa, remissão, né? Mas aqui no nosso contexto da vida espiritual, não é só isso. É muito mais do que isso que Deus quer nos falar. Então, o que é o perdão? Perdão é o amor, é uma forma do amor agir. Perdão é o amor em ação. Padre Paulo Ricardo diz para nós, numa fala dele sobre o perdão, que o perdão é o amor em ação. É uma forma do amor agir. Achei lindo isso. É o amor em ação, o perdão. É uma forma do amor agir. E lá na palavra de Deus, em 1 Coríntios 13, 7, diz assim, que o amor tudo perdoa. Tem umas palavras, não precisa pegar, se você não quiser, para a gente ganhar tempo, que o nosso tempo é curto, nós temos que correr. Lá diz assim, que o amor tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se a palavra, e lá diz mais ainda que o amor é compreensivo e tantas coisas lindas sobre o amor que a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 13 diz para nós. Mas no versículo 7 ela diz que o amor tudo perdoa. Algumas Bíblias diz que o amor tudo desculpa, que é a mesma coisa. Então, se o amor tudo perdoa, então o perdão é uma forma do amor agir, é claro, né? E assim nós pensamos numa família, tem casal, os filhos, né? Se o esposo com a esposa tem um desentendimento, o filho com o pai ou com a mãe, ou os irmãos, entre irmãos, já imaginou se não perdoasse, o que aconteceria? Mas dentro daquela família, o amor supera as adversidades, o amor supera as dificuldades que cada um tem, a forma de cada um agir, pensar. Então o amor, logo que tem um desentendimento entre pai e filho, logo há a reconciliação. Logo que tem um desentendimento entre esposa e esposo, logo há a reconciliação. E isso é uma graça de Deus para nós, e é assim que Deus quer que nós agimos em nossa vida. Porque se numa família um tem uma palavra que ofende o outro e não pede perdão, não se reconcilia, ou o esposo com a esposa, a mágoa, o ressentimento vai ficando no coração. E onde entra a mágoa e o ressentimento, entra a divisão, não há a unidade. E onde há o amor e o perdão, logo entra a unidade. Então, numa família, se há amor e há perdão, há uma família unida. Um desentende. A nossa natureza é humana. Um dá uma palavra mais áspera, mais dura, ofende o outro, mas o amor supera tudo isso. Mas, meus irmãos, o mandato de Jesus para nós é que nós perdoemos infinitamente.
Lá na palavra de Deus, em Mateus 18, 21, 22, São Pedro disse para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, se ele cometer um crime contra mim, se ele me magoar, me machucar, me ofender? 70 vezes, até 70 vezes. E o que Jesus respondeu para Pedro? Não até 70 vezes, mas 70 vezes 7. Para os judeus, naquela época, 70 vezes 7 quer dizer infinitamente. Para sempre devemos perdoar. Então, meus irmãos, perdão é o mandato de Jesus para nós. É o mandato de Jesus, é uma ordem. Perdoar infinitamente. Isso é lindo, é muito lindo e é muito bom a gente compreender isso, porque Deus quer que nós perdoemos infinitamente. E Ele sabe de todas as coisas, Ele é amor, Ele é o Senhor que sabe tudo. Ele sabe o quanto é importante para nós perdoar infinitamente. E a falta do perdão, ela é um bloqueio para a graça de Deus na nossa vida. Ela causa mesmo até doenças na nossa vida, doenças emocionais, doenças psicológicas, né? Como ansiedade, depressão e assim muitas outras doenças espirituais. E essa passagem, faço questão de ler a palavra de Deus em Marcos 11, 25, 26. Não precisa pegar. Eu quis pegar porque essa palavra tem duas passagens apenas que nós vamos pegar aqui. E essa de Marcos 11, 25 e 26 é muito importante a gente ler. A falta de perdão é um dos bloqueios para a graça de Deus em nossas vidas. Vejamos o que a palavra de Deus em Marcos 11, o que o Senhor fala para nós em Marcos 11, 25, 26. Quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará os vossos pecados. Palavra do Senhor. Meus irmãos, viu quanto é sério essa palavra? Quanto é sério o perdão? Quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento, mágoa, raiva contra alguém, para que também vosso Pai vos perdoe. Se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Meus irmãos, a falta de perdão, ela é um bloqueio para a graça de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não sabe por quê que a nossa oração não produz frutos. Por que eu não cresço na vida espiritual? Às vezes a gente não perdoa, irmão, a nossa oração é vazia, porque eu não estou reconciliado com o meu irmão, nem com Deus, porque a falta de perdão é um bloqueio, porque a palavra de Deus diz que quando eu me colocar de pé para rezar, primeiro eu tenho que perdoar, porque se eu não tiver perdoado, meu coração está acorrentado, não tem como, se eu não estou livre para receber a graça de Deus. Então, o perdão é realmente uma ordem, é um mandato de Deus para nós. É muito importante a gente compreender isso, que o perdão é condição para a nossa unidade com Deus. O Senhor, na sua infinita misericórdia, acabou de mostrar aqui, dar uma palavra para o Raionei, o perdão é a condição para a salvação, né? Perdão é o caminho para a salvação. Então é muito importante isso que ele falou, essa palavra aqui confirma para a gente entender tudo isso. Podemos distinguir 3 situações de perdão: perdoar a Deus, perdoar a si mesmo
e perdoar o outro, nosso próximo, nosso irmão. Vamos ver primeiro perdoar a Deus, esse primeiro passo, que às vezes culpamos Deus por algumas situações que acontecem na nossa vida. E a gente culpa e não toma consciência disso. E precisamos pedir perdão a Deus, porque nós o culpamos. Às vezes acontecem situações dolorosas na nossa vida, inesperadas, né? A perca de um ente querido, uma pessoa que a gente ama tanto, e de repente perde. Às vezes as pessoas queriam que fossem curadas, que Deus o curasse. A perca de um acidente traumático, né? A perca às vezes de pai, mãe, né? Esposo, e assim por diante, num acidente ou mesmo doente. E às vezes tem pessoas que não aceitam isso e culpa Deus por aquela situação que aconteceu. Então é muito importante isso, a gente reconhecer isso e entender que Deus não tem culpa disso acontecer, da perca de um ente querido nosso, das situações traumáticas que aconteceu em nossa vida, que o Senhor não é culpado, que Ele nunca deixou de nos amar, está sempre do nosso lado, conhece as nossas dores, as nossas fragilidades, que Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Então precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo para vir caminhar conosco na nossa história de vida e nos levar a pedir perdão a Deus por todas as situações traumáticas que aconteceu na nossa vida e que nós colocamos a culpa no nosso Deus. Segundo passo, perdoar a si mesmo. É preciso nós darmos esse passo, perdoar a si mesmo. Como que eu tenho que perdoar a mim mesmo? Meus irmãos, faz necessário isso na nossa vida. Às vezes acontecem situações traumáticas, decepções, frustrações, que nós participamos. Às vezes determinada situação que uma pessoa participa, se envolve, depois se decepciona e ela fica tão frustrada e tão decepcionada que começa a se culpar. Eu não me perdoo por ter feito isso, por ter participado, por ter autorizado tal situação. Às vezes de um trauma, de uma situação dolorosa, a pessoa se culpa e se condena, forma dentro de si próprio um verdadeiro tribunal, se condenando e se julgando a uma infelicidade eterna por resto da sua vida, por aquela situação traumática que aconteceu. Meus amados irmãos, nessas situações é muito importante nós nos perdoar, dar-se o auto perdão por tais situações traumáticas. Nós já vimos isso acontecer, pessoas dizer: nunca mais me perdoo por tais situações, proferir até votos íntimos, votos secretos, né? Como se fazendo um pacto consigo mesmo, como sendo aquilo uma verdade. Isso que aconteceu, eu não me perdoo. Como que eu fui cair nesta situação? Eu jamais poderia ter permitido isso. Eu jamais poderia ter me envolvido com tais situação. Então eu não me perdoo. Isso é um voto íntimo. E isso causa dano na nossa vida. Às vezes a pessoa não tem vontade de rezar, não tem vontade de vir à igreja, não tem vontade de ler a palavra de Deus, não tem vontade de buscar as coisas de Deus, e sempre tem obstáculo, sempre tem impedimento, e não sabe por que aquilo acontece. Um dia, nas situações difíceis, numa situação traumática, ela proferiu esse voto íntimo, dizendo: eu nunca mais me perdoo. Meus irmãos, nós não podemos proferir isso. Nunca dizer a palavra nunca
nunca me perdoo, jamais me perdoo. Nunca podemos dizer isso. Isso é traumático para nós. Uma vez que a gente diz nunca, isso causa feridas e dores no nosso interior, bloqueios, e nós precisamos dar o perdão para nós mesmos, rompendo com todas estas situações, para que possamos ficar livres para amar, livres para perdoar. Então, uma vez que nós perdoamos, falamos do perdão a si mesmo, e essas situações do perdão a si mesmo é tão importante que pode trazer doenças para a pessoa que fez esses pactos, esses votos íntimos, como ansiedade, depressão, pânico. Então a pessoa fica com aquilo guardado dentro dela por resto da vida, que quando lembra daquela situação, diz: eu não quero nem pensar, não quero nem lembrar dessas situações, porque só de lembrar já estou sentindo mal. Isso é porque ela precisa realmente se perdoar por aquela situação. É muito importante isso. Um dia eu vi um testemunho sobre isso, e acho até importante falar dele aqui. A pessoa, ela tinha um noivado de muito tempo, ia se casar, e quando estava tudo pronto, de repente o noivo atraiu. E ela teve que terminar esse namoro, e ela ficou muito decepcionada, e no momento de decepção, de desamor, de frustração, ela disse isso: nunca mais vou me casar na minha vida, nunca mais quero me casar. Não existe namorado que presta, nenhum presta. Resultado, até hoje, nunca se casou, nunca teve um namorado que fosse bom. Sempre os que aparecia não eram pessoas boas. Então aquilo que ela proferiu, o inimigo toma posse daquilo na nossa vida, e isso é muito importante a gente saber, e aquilo acaba influenciando, porque foi uma brecha grande que ela deu para que o inimigo agisse. Isso é muito importante a gente saber. Precisa renunciar a isso, renunciar ao voto íntimo que fez, para que possa estar liberto, meus irmãos, que perdoar a si mesmo é fonte de cura e de libertação para a nossa vida interior. Nosso emocional é que rege o nosso corpo. Se o nosso emocional não está bem, se as nossas emoções estão angustiadas, magoadas, feridas pela falta de perdão, consequentemente todo o nosso corpo vai ficar doente. Raiva, mágoa, as pessoas que convivem na casa conosco, que convivem no trabalho, ou até mesmo aqui na igreja, as pessoas vão ficar sempre levando uma espetada de vez em quando, por causa de uma raiva que a pessoa tem. Isso que ela externa, provavelmente tem uma história lá atrás, uma que vem causando sérias consequências em toda a sua vida. Então, perdoar a si mesmo é fonte de cura, de libertação dos traumas do passado. E perdoar o outro, o nosso irmão, o nosso próximo, é próprio de todo cristão, meus irmãos, compreender que é impossível estar em unidade com Deus e não perdoar o próximo. Lá em 1 João 4:20, o Senhor nos diz isso. Essa é a segunda passagem, que são só essas duas que nós vamos 1 João, não precisa pegar não, eu vou ler. Se alguém disser: amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus,
ame também o seu irmão. Vemos o quanto é importante nós, como cristãos, dar o perdão e amar o nosso próximo. Então, nós, como cristãos, devemos querer, desejar dar o perdão, porque o perdão, além de ser condição para estarmos unidos a Deus, é também a condição para que Deus ouve as nossas orações. Às vezes, a gente vê alguém dizer assim: nunca mais vou perdoá-lo, nunca mais eu vou perdoar aquela situação. Às vezes a esposa fala que nunca mais perdoa o esposo, porque já fez aquilo várias vezes, ou às vezes o irmão, ou às vezes no trabalho, né? Muitas formas e muitas situações. Mas a gente não pode dizer, nunca mais eu perdoo, porque eu já fui atrás, porque eu já fui muitas vezes, já perdoei muitas vezes, ele vai fazer de novo, sempre faz de novo. Aí a mágoa, o ressentimento vai crescendo aqui dentro do coração, e se a gente não der o primeiro passo em busca do perdão, nós é que ficamos prejudicados, doentes, feridos, magoados. Temos que dar o primeiro passo em busca do perdão. Por quê? Padre Roberto de Grandes, no livro dele sobre o perdão, ele diz assim: dê o primeiro passo e perdoe, porque quem vai ser beneficiado é você que perdoou, é você que foi atrás, porque às vezes aquela situação de atrito que está acontecendo, às vezes a outra pessoa está endurecido, irredutível, não quer diálogo nenhum, mas reza por essa situação, pede a luz do Espírito Santo, dê o primeiro passo, vai atrás, porque quem é beneficiado é quem deu o primeiro passo e deu o perdão. Então isso é muito importante para nós, que tenhamos 1000 motivos para não perdoar uma determinada pessoa, mas por um motivo, Jesus lá na cruz, nós olhamos para Ele, só esse basta para nós perdoarmos uma pessoa infinitamente, quantas vezes for preciso, porque Jesus lá na cruz, Ele mostra que Ele está lá pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e que quantas vezes nós cairmos, quantas vezes nós formos ao encontro dEle, Ele vai nos perdoar. Quantas vezes nós dirigirmos lá no sacramento da confissão, diante do sacerdote, naquele tribunal do amor que é o sacramento da confissão, Jesus está ali para nos perdoar. Imagine isso, para perdoar as faltas que eu cometi, que às vezes todo mês confesso quase que as mesmas. Então, se eu caio, se eu peco, vou diante do sacerdote todo mês confessar. Confesso faltas que eu já confessei várias vezes, eu tornei cair, pequei novamente. Mas eu estou ali diante do tribunal do amor, que Jesus na pessoa do sacerdote, no sacramento da confissão, e Ele me perdoa. Ele no seu imenso amor e misericórdia me perdoa. Então, se Ele faz isso a minha vida inteira, jamais eu posso dizer que não perdoo alguém. Não, meus irmãos, não podemos dizer isso. Perdoemos os nossos irmãos, porque Jesus, Ele nunca pediria algo para nós que não tivesse nas nossas condições de cumprir. Ele pede que devemos perdoar sempre, infinitamente, porque Ele sabe que nós temos condições de cumprir. Ele sabe que é bom para nós, porque Ele sabe que o perdão e o amor nos leva ao caminho da felicidade, nos leva ao caminho da salvação. Então Jesus sabe de tudo isso, por isso que Ele nos pede, perdoa infinitamente. Quanto mais eu amo e perdoo, mais próximo de Deus eu estou. Então, quanto mais eu amo e perdoo, mais beneficiado eu estou.
Tem um padre da século 21, padre Eduardo, e ele diz que a mágoa, o ressentimento é como um câncer incurável na nossa alma, de tão grave que é como um câncer incurável na nossa alma. Por isso, meus irmãos, lutemos mesmo para perdoar, para que todo ressentimento, toda mágoa que fica aqui dentro do nosso coração, não guardem. Começa a rezar por aquela situação e pedir essa graça ao Espírito Santo de Deus. O caminho do perdão, meus irmãos, às vezes não é fácil, é doloroso. Nunca vamos acordar de manhã com aquela vontade, dizendo, hoje eu quero perdoar fulano que me magoou, que me ofendeu. Nunca vai acontecer isso. Mas nada é impossível para aquele que pede o auxílio e ajuda do Espírito Santo de Deus. E mais também, o perdão é decisão pessoal nossa. O perdão é uma decisão pessoal. Quando eu digo eu quero perdoar, eu tomei essa decisão, eu vou dar o primeiro passo e vou perdoar. Vontade e desejo eu não vou ter, mas se eu tomo a decisão que eu quero se ver livre da falta de perdão, quero perdoar, eu vou tomar a decisão e vou ao encontro daquele irmão, vou começar a fazer o exercício do perdão. O que é o exercício do perdão? É rezar por aquele irmão, todos os dias, até que aquela situação, quando eu lembrar daquilo, ela não fere mais o meu coração. Esquecer, não vamos esquecer daquele fato ocorrido, mas eu vou lembrar, ela não vai me ferir, não vai me machucar, não vai doer. No dia que acontecer isso, eu não preciso mais fazer o exercício do perdão. Padre Roberto de Grandes disse no livro dele que o exercício do perdão pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5, 10. Enquanto eu lembrar daquela situação que me causa dor, eu preciso fazer o exercício do perdão. Como que eu faço o exercício do perdão? Rezando por aquela pessoa de uma forma bem simples. Senhor Jesus, no teu nome eu perdoo fulano por tudo que ela fez comigo. Onde ela estiver, que ela receba o meu perdão. E todos os dias reza isso, reza um terço nessa situação, hora que faz o exercício, reza um terço, reza 7 Pai Nosso, 7 Ave Maria, 7 Glória ao Pai por aquela pessoa, por aquela situação, até que um dia você vai encontrá-la, vai vê-la e o coração não vai mais doer, o coração não vai estar mais ferido, é porque o seu coração Deus já curou. Aí você não precisa mais fazer o exercício do perdão. Então, meus irmãos, isso é muito importante para todos nós. Peçamos essa graça, essa ajuda do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos ajude a perdoar os nossos irmãos. E aos poucos Ele vai curando o nosso coração. Deus é a luz que cura. Ele vem e nos cura desta falta de perdão. O perdão nos leva também a experimentar o amor de Deus. Quando nós perdoamos, nós experimentamos o amor de Deus na nossa vida. Por quê? Porque o nosso coração fica livre. Eu vou rezar, meu coração está aberto para a graça de Deus, porque eu perdoei. Estou livre daqueles laços, daquelas correntes que me aprisionava, que era a falta de perdão. Aí o amor de Deus pode vir curando todos os traumas, todas as lembranças dolorosas que há em nossa história de vida, porque todos nós, nas nossas histórias de vida, nós temos traumas, lembranças dolorosas, mágoas, ressentimento que ainda está lá instalados no nosso coração. E o amor de Deus vem curando tudo isso em nós, a partir do momento que nós damos o perdão. Toda a nossa história de vida, aos poucos, vai sendo curado. Porque Jesus é a luz. Uma vez que nós abrimos o nosso coração para o perdão, e perdoamos, e permitimos que essa graça de Deus, que esse amor de Deus, venha nos ajudar a perdoar, só temos a ganhar, porque uma vez que o nosso coração perdoou, estamos abertos para que o amor dele venha nos curar.
Isso é muito importante para nós. Peçamos essa graça ao Espírito Santo de Deus. Porque nós temos na nossa vida carências afetivas e assim por diante. Então vamos rezar, vamos pedir esta graça ao Espírito Santo de Deus. Vamos pedir que Ele venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo de Deus venha mesmo nos ajudar a perdoar. Nós somos feitos, meus irmãos, para amar. Deus quer que nós estejamos com o coração livre para amar, para servir. Deus quer que nós vivamos na unidade, em paz, reconciliado com Ele, com nós mesmos e com o nosso próximo, com nossos irmãos. Deus não quer que nós andemos por aí com o coração magoado, ferido, que uma vez assim, nenhuma palavra de Deus para rezar nós pegamos. Mas Deus quer que nós sejamos livres de todas as prisões, as correntes que o inimigo coloca em nós, através da mágoa, do ressentimento, da raiva, da falta de perdão, do ódio. Não podemos permitir. Como nós vivemos no nosso dia a dia, às vezes isso acontece conosco, imediatamente precisamos pegar a palavra de Deus, meus irmãos, tomar posse, dizer: Senhor, o Senhor diz que tem aqui que perdoar infinitamente, que quanto mais eu perdoo, mais eu amo, que quanto mais eu perdoo, mais o Senhor me ama. Eu tomo posse da tua palavra agora, Jesus, para que eu possa estar com o coração livre. Me ajuda a perdoar essas situações, cura o meu coração, cura o meu irmão que me magoou, me ofendeu, me ajuda a perdoar ele. Então o Senhor quer que nós estejamos livres para amar, livres para viver a unidade, livres de toda chaga da falta de perdão.